Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 150, de 180. Sempre agora. Eis aqui e agora o tempo aceitável. Eis aqui e agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Há também uma sinonimia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões que o cultivo de valores do espírito, como sejam saúde, edificação; moléstia, aprimoramento; juventude, preparo; madureza, juízo; prosperidade, construção; penúria, diligência; êxito, serviço; fracasso, experiência; direção, exemplo; subalternidade, cooperação; regozijo, prudência; tristeza, coragem; liberdade, disciplina; compromisso, fidelidade; casamento, aprendizado; celibato, abnegação; trabalho, dever; repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas, assim, a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição, sempre agora. Emmanuel colocou este nome nesta lição 150, de 180, utilizando então a passagem de Paulo, quando ele escreveu à igreja de Coríntio, dizendo: eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Desta forma, Paulo exorta que cada dia é um dia aceitável e cada dia é um dia de salvação. Emmanuel diz: há também uma sinonimia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. A palavra sinonimia significa derivada de sinônimo, aquelas que trazem relação de sentido. Então ele diz que há também uma relação de sentido para as instâncias da vida e as oportunidades da alma. As instâncias da vida é o tempo. Em outras palavras, podemos dizer, em cada tempo que nós vivemos, nós temos uma oportunidade de crescimento espiritual. E ainda diz Emmanuel, todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam. E aí ele vai enumerar. Então,
Emmanuel está afirmando que todas as circunstâncias da nossa vida, todas as circunstâncias pelas quais passamos, significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito. Então, seja qual seja, não importa o momento que nós estejamos passando. É preciso que nós pensemos, lembremos naquele momento de dificuldade ou de alegria que nós estamos tendo uma oportunidade de aumentar nossos valores espirituais. Desta forma, Emmanuel vai enumerar agora algumas palavras que têm essa sinonimia, isto é, que traz uma relação de sentido entre elas. Então, ele diz que na saúde é um momento de edificação. Então, se nós estamos com saúde, é necessário que nós estejamos, então, com edificação naquele tema, estando nos preocupando com a saúde, para que a gente possa manter a saúde. Porque muitas pessoas estão com saúde e acham que aquilo é eterno, não é? E aí ingere drogas de todo tipo e acabam perdendo a saúde. Moléstia. A moléstia é o aprimoramento. Então, no momento que nós estejamos com a moléstia, com a doença, é necessário que nós aprimoremos. Ou seja, a circunstância da vida é a moléstia. E a oportunidade da alma neste momento é de aprimorar. É de nós refletirmos sobre nossos ideais espirituais. A juventude, preparo. Aqui está realmente uma grande oportunidade para jovens, porque na juventude, muitas vezes, nós nos deixamos levar pelo tudo pode, não é? Super-homem, super-mulher, eu tenho saúde, sou jovem, bonito, bonita, então eu faço de tudo. E na juventude é o momento do preparo. Porque se não se preparar ali de forma moral, intelectual, a vida mais para frente fica difícil. Porque enquanto você está sob o teto do pai, da mãe, é muito tranquilo, não é? Porque você tem roupa lavada, comida na mesa, um teto para se abrigar, não tem contas para pagar, não é assim? Agora, quando você amadurece, que é uma outra etapa da vida, aí é preciso que você tenha sua autossobrevivência financeira e espiritual também. Então, por isso que ele coloca que a juventude é o preparo para a vida, não é? Porque seus pais não viverão eternamente, não é? Então, é um recado para você que é jovem, para se preparar em todos os sentidos, para que você seja autossuficiente. O lar lhe dá esse carinho para te levar para a vida, para você alçar voos mais altos. Aí ele fala da madureza, que é o juízo. Então, quando nós chegamos no período da madureza, eu não posso aqui precisar qual que é a idade, porque vai depender de cada um, mas chegamos aí numa determinada idade que nós já estamos maduros, que nós já estamos com juízo perfeito, porque não podemos continuar eternamente como se fôssemos irresponsáveis, não é? Ali, mesmo que nós possamos morar no mesmo teto dos pais, mas é necessário que tenhamos uma outra postura. Diz Emmanuel, prosperidade é construção.
Então, quando nós estamos prósperos financeiramente ou intelectualmente, nós temos que construir. Construir, seja de forma física, seja de forma moral. Cada vez mais nos edificarmos. Agora, quando nós estamos na penúria, que é o contrário da madureza, contrário da prosperidade, aí nós temos que ter diligência. A penúria, quando nós temos falta de alguma coisa, é a pobreza, nós estamos num momento de dificuldade. Então nós temos que ter diligência, que é o cuidado, a dedicação, o esmero. Aprender, exatamente. Aqui nós temos um fato muito normal na nossa sociedade, porque a nossa sociedade é levada pelo consumismo. Então, mesmo aquelas pessoas que não têm condições de comprar determinadas coisas, acabam se endividando através de todos os meios de créditos que possuímos na nossa sociedade. E é um bombardeio de propagandas para que você realmente adquira, compre, não é? E aí, na família principalmente, que é o grande exemplo para os filhos, os pais muitas vezes extrapolam ali os gastos com coisas que não têm sentido. Então, aí eu tenho dinheiro, eu posso pagar, então eu compro. E aí, quando chega aquele momento de dificuldade, que vem uma enfermidade, ou quando vem uma falta de emprego, aí o orçamento financeiro doméstico cai violentamente. E aí como que vai pagar as contas? Não é assim? Então, por isto que na penúria tem que ter esse cuidado, essa dedicação, esse esmero, essa reflexão. Por que isto aconteceu comigo? Não culpar ninguém, nunca, 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 a não ser você mesmo. Então, se nós chegamos aqui na penúria, uma dificuldade, que nós possamos refletir. O que eu fiz? Onde é que eu errei? Onde é que minha esposa errou? Onde é que eu deixei meu filho errar? Mas não apontar o dedo. É admitir primeiro a sua culpa. Porque quando você admite a sua culpa, aí o seu parceiro também admite, ou a sua parceira. E aí você dá exemplo para o seu filho. Porque o exemplo para o filho é você fazendo, não é só falando. Um discurso bonito é bonito, mas se ele não for colocado em prática, é um mero discurso. Não é assim? A outra palavra que existe aqui também, que Emmanuel colocou, a sinonimia, o êxito é serviço. Então, quando nós estamos com êxito no trabalho, ou uma atividade religiosa, por exemplo, se nós estamos com êxito, nós temos que sempre nos aprimorar. Sempre que nos aprimorar. Se alguém nos elogiar sobre aquilo, então a gente agradece e leva em conta que aquilo está sendo um incentivo para que nós possamos ser melhores. Melhores. Não para ser melhor do que o outro, para ser melhor do que você já é. Porque você não está competindo com ninguém. Então, se você está tendo êxito no seu trabalho, ou no seu campo religioso, ou no seu campo de amigos, então é necessário que você continue a fazer isso. E muito cuidado com o elogio, porque se você levar o elogio como se você fosse o bambambam, não é? Falado na gíria popular, que você é o melhor, então aí a queda vai ser grande, não é? Agora, quando você tiver o contrário, ao invés de você estar no êxito, você estiver o fracasso, aí é experiência. Porque já diz o ditado, já diz os bons espíritos, que nós aprendemos muito mais com os fracassos do que com os êxitos. Porque nos fracassos é que nos faz o quê? Pensar na experiência, nos aprimorar. Então, quando nós fracassamos, é necessário que nós tenhamos essa ponderação, estar centrado de que nós temos que melhorar cada vez mais,
ter essa experiência. Se fracassamos numa determinada área de nosso trabalho, que voltemos a estudar aquela área. Porque nós fracassamos ali. Isso significa que nós estamos com uma lacuna do saber naquele momento. Então, vamos e não vamos esconder isto. Vamos em frente. Quando nós temos uma direção, quando nós damos uma direção para o nosso filho, não é? Nós estamos dando o exemplo para que ele possa seguir. Mas como eu acabei de dizer, você pode falar 1000 palavras, mas um só exemplo prático vai cair por terra tudo aquilo que você falou. Então, quando você dar um exemplo, uma direção para uma criatura, que é muito importante. A subalternidade é cooperação. Há pessoas que vivem degladiando com o seu chefe. Muitas vezes é uma inveja incontida, muitas vezes ele não aceita o ponto de vista do chefe e acha que o seu é que é certo. Aí é que nós temos que ver a subalternidade, ou seja, você está subalterno a uma pessoa, não está inferior. Veja bem a colocação. Naquele momento você está num cargo que o outro é o que dirige. Então, se o outro dirige, você tem que cooperar. E diz já muitos estudiosos da prática comercial que quando você tem um chefe, e se você percebe que ele tem uma deficiência em algum assunto, o que é o melhor a fazer? É criticá-lo, como muitos fazem, querer derrubá-lo porque ele tem aquela deficiência? Não. O que você faz? Você vai e esmera naquele conhecimento e ajuda ele a sós, para que ele possa ir para frente. E aí acaba automaticamente você indo também. Agora, eu fiz isto e ele não reconheceu. Aí é um problema dele. É um problema dele não ter reconhecido que o êxito dele se deveu muito a você. Aí foi falta de reconhecimento. Você não deve ficar esperando reconhecimento de ninguém também não. Não é? Porque isso é muito ruim. O que eu estou querendo dizer é que quando você ajuda um chefe, automaticamente você está auto-melhorando. Então, mesmo que ele não reconheça, que ele não mostre aquilo para as pessoas, que teve as suas mãos ali trabalhando naquilo, não importa. O que importa é que você fez aquilo. O regozijo é o entusiasmo. Então, quando você está numa fase da sua vida que você está regozijando, que você está entusiasmado, é necessário você ter prudência. Porque o entusiasmo demasiado é exatamente onde nós caímos. Porque nós temos diversas fases da vida. Então, como nós estamos entusiasmados com a atual fase, por exemplo, então é necessário a prudência, o juízo, o discernimento, não é? Então é necessário que nós tenhamos esse comportamento, podemos assim dizer. Porque se estamos numa boa fase, que nós não esbanjemos, que nós não compremos coisas indevidas, não é? Isso eu acabei de falar nesse momento, num outro exemplo. Então que nós tenhamos a prudência, porque não há mal que sempre dure e não há bem que nunca se acabe. Esse é o ditado que realmente é muito comum acontecer na nossa sociedade. E a tristeza. Então, quando estejamos num momento de tristeza, é necessário que tenhamos a coragem, a fé, a perseverança de que nós podemos mudar aquele quadro. Aquele quadro de tristeza não é eterno. Vamos mudá-lo. Vamos analisar por que estamos tristes e continuar em frente. Emmanuel também coloca liberdade. Que liberdade, quando você tem uma determinada liberdade, aquilo você tem que ter disciplina. Suponhamos, se um pai dá liberdade para o filho, ele tem que requerer disciplina dele, caso ele não tenha ainda maturidade suficiente.
E o filho tem que ter essa disciplina, porque o pai está dando ali um alvará para ele, não é? Está dando ali uma concessão para que ele possa ter a liberdade, por exemplo, de sair sozinho. Então ele ainda é um jovem, e o pai fala, a mãe fala, olha, toma cuidado com isso, com aquilo. Se ele chegar numa festa e achar que o pai é careta, poxa, eu estou aqui com a minha turma, tenho que me enturmar, então agora que eu vou beber desvairadamente, eu vou fumar maconha, ou cocaína, ou crack, ou coisa parecida. Então, o que aconteceu? O pai, a mãe deu exemplo, deu educação, explicou para ele, deu liberdade para ele. E ele não fez jus àquela liberdade. Então ele não teve a disciplina para poder ali atuar de forma correta. Compromisso e fidelidade. Então, se você faz um compromisso com a pessoa, você tem que ter a fidelidade. Este é um grande problema da nossa sociedade, porque muitas vezes a pessoa faz um compromisso com a outra e não é fiel àquilo. Então nós temos inúmeras formas de fazer compromisso. Nós podemos fazer um compromisso com um amigo, um compromisso comercial, um compromisso familiar e um compromisso amoroso, por exemplo. Seja qualquer um desses, nós temos que ser fiéis. Então você marcou um compromisso com um amigo, não pôde ir, telefona para ele antes, não é depois. É antes, a menos que você ficou impossibilitado de comunicar com ele. Se você marcou um compromisso comercial, da mesma forma. Se você tem um compromisso amoroso, por exemplo, e cair na infidelidade, então você realmente não foi fiel. Aqui tem uma coisa interessante, porque quando nós temos um compromisso com a pessoa, nós temos que ser fiel. Porque se nós formos infiéis, quem é infiel é que está com problema. Embora a outra pessoa sinta muito, ela sente, como dizem na gíria, ela foi chifrada, não é? Ela foi enganada. Mas, na verdade, o grande problema é de quem foi infiel. Quem foi infiel? Esse é o grande problema. Não é quem foi lesado, teoricamente, como a sociedade coloca. Porque o problema é de quem foi infiel. Ele que vai guardar isso para o resto da vida dele. É o fato de ele ter sido infiel. Coloca também o casamento é aprendizado. E como é aprendizado? Porque no casamento, quando você contrai núpcias, ou que você está morando com uma pessoa, seja o fato de você ter filhos ou não ter filhos, mas você vai ter um aprendizado, em todos os sentidos, porque você vai se tornar um melhor filho, você vai se tornar um melhor pai, se for o caso, você tem que se tornar a melhor pessoa para aquela pessoa que está com você. É isto que serve o casamento. Aprendizado mútuo. É você realmente deixar de ser você em muitas horas e deixar o outro aparecer. E não querer você ser o dono da verdade numa relação matrimonial. Aliás, diga-se de passagem que quando não há diálogo entre um casal, todos se sentem no direito de dar pitáculos, não é? Por quê? Porque aquilo acaba extravasando para a sociedade, para os amigos. Então, é necessário que haja diálogo. Diálogo, isto acima de tudo, numa relação. Seja no namoro, porque se não começar no namoro, não terá no noivado e muito menos também no matrimônio. Então comece um diálogo já no namoro, questionando as coisas, lapidando-se para passar por uma nova fase linda, linda, linda da sua vida. O celibato é a abnegação. O celibato é a pessoa ficar solteira.
Nessa época que foi escrito o livro, o celibato significava você ficar sozinho, numa condição, não é? Hoje a pessoa está na condição de solteiro, mas mora com outra pessoa, então, mas é aqui a condição de ficar sozinho, a frase celibato, é não ter relação com o sexo oposto. Então, se isso for, se você tiver uma posição de celibato, você tem que ter abnegação. Abnegação, que é abstinência, que é a renúncia, altruísmo, para que você, então, não caia num desespero que você está optando por ser celibatário, não é isso? E quanto ao trabalho, é o dever. Então, o trabalho é um dever. Isso é muito importante, nós temos o trabalho como uma coisa que possa nos agradar. Há muitas pessoas que têm o trabalho para oferir salário. Não, o trabalho é uma coisa para nos engrandecer, para nos melhorarmos intelectualmente e moralmente. A consequência é o que você vai ganhar financeiramente. Porque se você for uma pessoa que esteja trabalhando com vontade, querendo trabalhar, fazendo certo, você vai ter o resultado, que é o dinheiro. O resultado tem que ser o dinheiro, e não ele tem que ser o princípio da coisa. E, então, quanto ao trabalho, você tem que ter o dever de fazer o melhor que pode. Isso é muito importante. Há pessoas que muitas vezes falam assim, eu estou ganhando muito pouco, então eu vou fazer aqui, relaxar, e vou ficar sem fazer nada. Isso é um grande equívoco. Você está lesando o outro, a sua empresa, o governo, enfim. Você tem que realmente fazer aquilo que lhe é proposto fazer. Ou até mais, o que é o melhor. Então, se o seu superior está esperando de você um determinado trabalho, faça aquele melhor que possas. E até apresente outros trabalhos que você acha que deva melhorar ali o seu recinto de trabalho, a sua empresa, não é? O repouso é o proveito. Então, quando você estiver repousando, descansando, que você aproveite aquilo para você refletir, não é? Tem uma frase evangélica que Jesus disse que quando, no dia de descanso, que você dedique a sua parte espiritual para você se ligar a Deus, porque nesse momento é que você vai recarregar suas energias como Espírito Eterno. Emmanuel agora vai concluir dizendo: as mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Então ele está afirmando que nós temos diversas situações do cotidiano e cada uma delas vai expressar uma forma de nós realizarmos alguma coisa de melhor. Diz ainda, não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. Então ele está nos dizendo que nós não devemos aguardar o futuro. Amanhã eu vou fazer. Não é? Quando eu estiver melhor, eu vou fazer. Quando eu melhorar da minha saúde, não é? Eu tenho muito tempo, eu sou jovem. Não, nada disto. Então, é o que ele coloca. Em qualquer situação que você esteja, você tem que estar ali realmente aprendendo. E conclui ainda o apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sendo sempre agora. Então, o momento de aprendizado é agora. Não é à tarde, não é amanhã, é agora. Então, que nós possamos pegar essa lição de Paulo, aqui comentada por Emmanuel e Chico Xavier, que nós possamos pegar esse entendimento, essa pérola de aprendizado e colocar em prática.
aconteceu alguma coisa, vamos refletir sobre isto. O que nós podemos fazer? Para mim foi muito importante, espero que tenha sido para você também, e fique com Deus. Um grande abraço e até mais ver.